Travessia Recife, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. O nosso componente de hoje é matemática. Eu sou a professora Nádia e sejam muito bem-vindos. Agradecer a nossa intérprete de Libras, né? Então, seja bem-vinda para a nossa aula. Esqueci agora o nome dela, mas ela seja bem-vinda. Então, minha gente, é muito importante, né? Hoje em dia, a gente, graças a Deus, que temos esse recurso a intérprete de Libras está junto com a gente, trabalhando nas nossas aulas. Então, não tem motivo para dizer que não assiste nossas aulas, tá certo? Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos mesmo à nossa aula do programa Travessia Recife 2022. Gente, sala de aula, qualquer lugar que há acolhimento e respeito pode se tornar o seu lar. Veja que coisa linda uma sala de aula, não é? Eu costumo dizer que sala de aula é um laboratório, não é? Por quê? É um experimento. Os alunos experimentam, o professor também experimenta, ou seja, há uma troca de experiências, né? A gente, claro, o professor ele chega com uma bagagem muito grande, né? Porque ele já tem uma vivência. Mas vocês também trazem muita coisa para a gente. E é um espaço onde a gente interage. Por isso que eu digo sempre. Tem gente que fala, mas antigamente os meninos ficavam todos sentadinhos, obedeciam a professora. Mas o mundo é outro. Depois dessa chamada de internet, celular, esse monte de tecnologia, fica difícil mesmo para se controlar numa sala de aula. Mas eu deixo um recadinho aqui para vocês. Poxa vida, vocês gostaram de ficar na pandemia sem a sala de aula? Acredito que não. Pois é, porque a gente sente falta desse aconchego, desse olhar nos olhos, de estar um com o outro, interagindo, perto do amigo. E isso só é possível quando todos estão na aula presencial. Por isso, valoriza a tua professora, valoriza a tua sala de aula, valoriza a tua escola e traz esse aconchego de verdade. Não vamos deixar isso se acabar, tá certo? Sala de aula é lugar de respeito, sala de aula é lugar de carinho, é lugar de amor, é lugar de troca de experiência. Então, se você está dando trabalho, está na hora de repensar sobre isso. Sala de aula é um lar de amigos, é uma família de amigos, é uma família de interagir. Beijo e vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos problematizar o que é uma adição. Eu já estou vendo ali os símbolos da matemática, que são os algoritmos. 1 mais 2 é igual a 3. Olha para aí, eu tenho 1 mais 2 igual a 3. Então, é a mais básica das operações matemáticas. Ela está ligada ao juntar, né? Na verdade, ao acrescentar. Também é conhecida popularmente como a soma. Gente, a continha de mais, eu estou cansado de escutar na sala de aula. O aluno faz, professora, é conta de mais? Eu acho engraçado, eu quero dizer para ele, é uma operação de adição. Mas eu respeito, por quê? Porque isso é vocês aprendem língua portuguesa, é uma linguagem coloquial, uma linguagem do dia a dia de vocês. Tudo para vocês é conta de mais, não é? Por isso que a gente diz conta de mais e conta de menos. Mas a gente tem que aprender a usar os termos, né? Operação de adição, algo que você adicionou, algo que você acrescentou. Mas o mais não está errada, é só para seguir as formalidades da matemática, ok? Vamos que vamos. Algoritmo da adição, vamos lá. É o resultado de técnicas de cálculo de uma operação. Então, quando se fala em algoritmo, eu estou me referindo ao resultado das técnicas, das estratégias que eu usei para chegar àquele resultado. E aí, numa operação de adição, aquela continha que vocês dizem, é continha de mais? Pois é a operação de adição. Ela é formada de parcela, soma ou total. Parcela, soma ou total são chamados os termos da adição. Quero lembrar para vocês que uma operação de adição, a continha de mais, conhecida mais popularmente, a continha de mais, ela pode ter várias parcelas.
ela não é necessariamente obrigatória ter 2 parcelas. Ela pode ter 2, 3. Imagine você faz uma feira de supermercado. Claro, vão ter quantas parcelas ali para você somar, não é verdade? Então, você vai usar várias parcelas, muitas mesmo, dependendo do que você comprou. Então, isso é importante lembrar, que os termos da adição são parcelas, soma ou total é o resultado. Porém, essas parcelas, elas podem se repetir em várias vezes. Por quê? Porque dependendo da quantidade de números que você tiver que somar ou adicionar. Ok? Vamos lá. Só que essas operações de adição, as continhas de mais que vocês fazem, tem gente que até hoje ainda faz essas confusãozinhas. Eu lembro sempre. Professora, eu começo da esquerda para a direita, eu começo da onde? Nosso sistema posicional, ele sempre começa da direita para a esquerda. Lembra da aula anterior a essa? A gente mostrou. Sempre da direita para a esquerda. Professor, e o que é começar da direita para a esquerda na matemática? Numa operação de adição. Simples assim. Eu começo sempre da casa das unidades. E aí não vai ter erro. Então, vamos observar essa operação de adição ou continha de mais. Gostei, viu? Então, CDU, não o ônibus de cidade universitária não, viu? Daquele ônibus que vai para a faculdade não, para rural, para a universidade rural, federal. Isso aí, CDU significa centena, que representa 100. Lembra que o nosso sistema, né, de agrupamento, D de dezena, que significa 10. E U significa a unidade. Então, nesse caso aí, a gente já está olhando quais são os números, quais são as parcelas que a gente tem para resolver essa adição. Primeira parcela, 156. Segunda parcela, 132. E o algoritmo, que é o resultado da adição, é quem? 288. Como a senhora fez isso? Oh, fácil, fácil. Comecei de onde? Da direita para a esquerda. Então, 6 mais 2 está na casa das unidades. Então, eu somo primeiro 6 mais 2, 8. Eu tenho 6 dedos, coloco mais 2, 8. Olha, pode contar com os dedinhos, tá certo? Você que está aí sentado, quanto é 5 mais 3? 8. 5 dedos mais 3, 8. E na casa das centenas, tem um 1 e 1. Primeira parcela 1, segunda parcela 1. 1 mais 1, 2. Ao resolver a questão, ao somar, o que foi que eu encontrei? Qual foi o valor? A soma ou total, 288. Simples assim. Você que está aí sentado, elabora, faz outras operações, outras continhas, brinca aí com seu colega, com seu irmão, com mamãe, com papai, e faz esses cálculos para ver se você sabe mesmo se começa da direita para a esquerda. Então, vamos que vamos. Encontrando o algoritmo da adição usual 2. Aquele foi o usual 1. Ah, professora, por que agora? Porque na anterior, olha aí, ó, 6 mais 2, 8, 5 mais 3, 8, 1 mais 1, 2. Não precisei de mais nada, foi somei direto. Mas no caso usual 2, veja que há um diferencial. Na casa das unidades eu tenho 9, na primeira parcela, e na segunda parcela eu tenho 132, eu tenho o algarismo 2 na casa das unidades. Ao somar 9 mais 2, deu 11. E aí, eu posso deixar o 11 lá? Não. O que é que acontece? O 11 ele é formado da casa das dezenas, não é? Uma dezena e uma unidade. Então, a unidade fica e quem sobe é o número da dezena. Só que ele sobe 1, não é? E aí, 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. Eu só precisei ali subir, não precisei mais. E 2 mais 1, 3. O resultado, 371. Eu costumo dizer que a calculadora, ela é um instrumento maravilhoso para a gente. Mas o ideal é que o estudante faça no seu papelzinho, no seu caderno as continhas e use a calculadora só para conferir. Porque aí, só assim você vai saber se você realmente, de fato, aprendeu. Então, esse cálculo aí está moleza, né? Faz aí com outros valores e corrige na tua calculadora. Tá certo? Vamos para a próxima.
o algoritmo da adição por decomposição. Tem gente que é tão rápido nisso, tem até um concurso, né? Parece que acabou. Tem gente que é rapidinho nessa questão da decomposição, né? Porque fica muito mais fácil, né? Veja esse algarismo aí. Eu tenho 642 mais 325. Então, eu quero somar por decomposição. Eu vou decompor os valores que esses números estão ocupando no valor, ou seja, o valor posicional dele. A casa que ele está ocupando, eu tenho 642. O 6, ele está ocupando que casa no QVL, né? Num quadro valor de lugar. Ele está ocupando a casa das centenas. Então, 6 centenas equivale a 600. O 4 está ocupando que casa na posição valor de lugar? É o número que? Das dezenas. Então, se ele está ocupando das dezenas, eu tenho 4 dezenas que equivale a 40. E o 2 está ocupando a casa das unidades. Então, 600 mais 40 mais 2. Fácil, né? Ou seja, 642. E agora eu tenho 325. A mesma coisa, o 3 está ocupando a casa das centenas. O 2 está ocupando a casa das dezenas e o 5 a casa das unidades. Por isso que eu gosto do quadro valor de lugar, porque ele não tem como você errar. Ou seja, é só você fazer um quadrinho do valor do lugar e deixar na tua parede, na portinha do guarda-roupa e ir encaixando os números ali. Você nunca mais erra, principalmente se você estiver trabalhando com classes diferentes. Ou seja, com a classe dos milhares, a classe dos milhões, a classe dos bilhões. Não é muito comum a gente usar a classe dos milhões. Do milhar já está difícil do jeito que as coisas estão, né? Tudo caro. Imagine a classe dos milhões, dos bilhões. Como eu sempre digo, deixa essas classes para Neymar. Esses valores é o que mais ele usa. Mas a gente mal chega na classe dos milhares. Então, somando todos esses valores, usando o sistema por decomposição, somamos a casa das centenas, que deu o resultado 900 mais 60 mais 7. O resultado da soma ao total deu 967. O 9 ocupa a casa das centenas, o 6 da casa das dezenas e o 7 da casa das unidades. Moleza, né? Muito fácil. E as propriedades da adição? Nós temos as propriedades da adição, que são comutativa, elemento neutro e associativa. A gente vai ver cada uma separadamente. Então, a comutativa é muito fácil. Eu tiro assim de bobeira, ó. Trocou as parcelas, não altera o resultado. Grava isso. Propriedade comutativa. Eu posso trocar as parcelas de qualquer posição. Vai alterar o resultado, a soma ou o total? Não. Então, eu tenho 8 mais 9 é igual a 17. Se eu somar 9 mais 8, vai ser também 17. Ou seja, na propriedade comutativa, não existe meio termo. Troque as parcelas e o resultado é sempre o mesmo. Moleza? Beleza, vamos para essa agora. E quem é o elemento neutro? Sabe aquele zero, aquela ausência, aquele número que a gente esquece? Que a gente pensa que ele não existe? Você é um zero à minha esquerda. Pois é, na adição ele é chamado de elemento neutro. Por quê? Nem influi, nem contribui. Então, quando falar de propriedade da adição do elemento neutro, você já sabe que qualquer número somado, adicionado a zero, vai dar o próprio valor numérico. 9 mais 0, 9. 10 mais 0, 10. E assim sucessivamente. Vamos para a próxima. Legal? E aí agora eu vou chamar de associativa. Qual é a ideia que você tem de associativa? De associar, associação. E a gente usa um símbolozinho, né, que vocês já estão acostumados a ver, que é o símbolo dos parênteses, né? Na matemática se diz colocar em evidência. O que é colocar em evidência? Chamar a sua atenção para aqueles valores. Então, é uma adição de 3 ou mais valores numéricos dos números naturais. E aí a gente tem o 8 mais, associou 2 mais 1. 2 mais 1, 3, com mais 8, 11. Veja o que a gente fez lá. A gente continuou com o termo da associação, porém trocou os valores numéricos, a posição. Mas alterou o resultado?
Também não. Então, são 3 os termos, né, as propriedades da adição. Comutativa, a troca de valor não altera o resultado. O elemento neutro, que é o 0, e a associativa, onde você faz a associação dos valores. E aí vocês têm também o algoritmo da subtração. Valor, aquela continha de menos. É conta de menos, professora? Pois é. Em vez de parcela, nós temos agora o primeiro valor numérico minuendo, o segundo subtraindo e o resultado, resto ou diferença. Os valores, as casas ocupadas, não é o ônibus que vai levar para a federal, não é CDU, viu? É centena, dezena e unidade. Isso a gente já explicou. Né? Então, essa subtração aí é uma subtração que você não precisa de reserva. Por quê? Porque você está tirando um valor menor de um valor maior. Eu tenho 10 bolas e tiro 5. Moleza, não é? Então, vamos para a próxima. E agora eu tenho um minuendo maior. Professor, o que eu faço? Eu tenho um minuendo maior que eu subtraindo. Aí agora você tem que trabalhar. Ou seja, toda vez que você tiver um minuendo menor que o subtraindo, você acrescenta uma dezena. Mas, se você aprendeu com a professora, posso pedir emprestado? Eu deixo. Eu não sou daquelas professoras que dizem, acabe com essa história de pedir emprestado. Não, continue pedindo emprestado. Se você sabe fazer desse jeito, continue fazendo desse jeito. O que é bom para você é que você já sabe aquele jeito, então continua. Lá na frente você vai adquirindo os conceitos matemáticos e aí você vai empregando esses conceitos de uma forma mais tranquila. Mas lembre-se que sempre que o minuendo, o valor que está em cima, for menor que o subtraindo, ele vai receber uma dezena. E essa dezena vai descer, eu sempre brinco com meus alunos, automaticamente vai descer uma unidade. E aí você resolve a subtração. E aí, uma atividade complementar, que é uma colmeia com 59.824 abelhas. Se após um período morrem 16.590 e nascem 15.287, quantas abelhas vivas há nessa colmeia? Façam essa atividade e socialize. Faça um cartaz bem bonito, coloque a quantidade de abelhas que você encontrou. E essa mensagem é minha para você. Na colmeia da vida, procure ser o mel. Assim, sua vida será sempre um doce. E voar para ser feliz é só uma questão de tempo. Fui. Beijo no coração.